Se você fosse descrever Jesus em uma palavra, qual palavra seria? Muitas pessoas hoje em dia chamam Jesus de Salvador, de Messias, de Deus, de O Senhor. As pessoas chamam Jesus de diferentes palavras. E a maioria dessas definições estão certas. Porém, é curioso quando a gente vai ler a Bíblia e vê que Jesus quase nunca usa esses termos para se referir a si mesmo. A Bíblia conta que Jesus, na grande maioria das vezes, usa uma expressão estranha para se referir a si mesmo. Essa expressão se chama Filho do Homem. Mateus 13:37. Jesus respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Mateus 17:22. Jesus fala: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Marcos 10:45. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Por que Jesus constantemente se chamava de Filho do Homem? Jesus não é Deus? Ele não era para se chamar de Filho de Deus? Se liga. Tem um livro na Bíblia que se chama Livro de Daniel. Nesse livro tem uma das profecias mais importantes da Bíblia inteira. Mas quem que era esse cara chamado Daniel? Basicamente, esse cara era um profeta de Deus que recebeu várias profecias de Deus por meio de sonhos. Em uma dessas visões que Daniel recebeu, lá no capítulo 7 do livro, Daniel vê a sala do trono de Deus, aonde estava rolando um tribunal. Olha que doideira, se segura. Nesse tribunal, Deus, ele tá condenando uma besta, um monstro que vive nesse mundo e que constantemente atormenta a humanidade e faz com que a humanidade peque. Quem que é essa besta? Essa besta é aquela serpentezinha que fez Adão e Eva pecar. Quem que é? Essa besta é o diabo, é o demônio. Essa besta atormenta a humanidade e faz com que a humanidade peque. Depois que Deus condena essa besta, presta atenção. Depois que Deus então condena essa besta, o profeta Daniel fala que então ele começa a analisar o lugar que ele tá, a sala do trono de Deus. E olha que interessante, quando ele começa a analisar essa sala, ele fala que ele vê um trono de Deus poderoso. Isso aqui é um trono, tá? Tá parecendo um trono? Ele vê o trono de Deus poderoso e do lado do trono de Deus, Daniel fala que ele vê outro trono vazio. Ou seja, nessa sala de julgamento que ele tá tendo essa visão profética, ele vê o trono de Deus, em que Deus tá lá julgando a besta, e do lado do trono de Deus tá um trono vazio. Agora me responde aí, que trono é esse? Por que esse trono tá vazio? E quem que deveria estar sentado nesse trono? Acredite se quiser. Esse trono era para você estar sentado. Era para que eu, você e a humanidade inteira estejamos sentados nesse trono. Mas por que ele tá vazio? Ele tá vazio por causa do pecado. Lembra daquela história que Adão e Eva pecaram contra Deus no Jardim do Éden e foram expulsos? Lembra dessa história? Então, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque pecaram contra Deus, a humanidade, ela perdeu a sua autoridade como rei e sacerdote do mundo inteiro. Os seres humanos, quando pecaram, eles deixaram de viver como imagem e semelhança de Deus, como reis e sacerdotes, para viver como escravos do pecado. Foi isso que o pecado fez com a gente. Ele transformou a gente, que foi criado para ser rei e sacerdote, em escravos do pecado. E por causa disso, esse trono de Deus aqui ficou vazio. Em toda a história humana, não teve ninguém capaz de sentar nesse trono aqui e governar a humanidade com Deus. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está lá no livro de Romanos. Ninguém conseguiu ser santo o suficiente e ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus de forma correta. Olha, eu sei, esse vídeo que eu tô fazendo é complexo, mas se você quiser ficar no raso, é melhor você parar de me seguir. Agora vem comigo. Quando o profeta Daniel vê que esse trono tá vazio, ele nota que depois que Deus condena a besta, um homem senta nesse trono. Esse homem, ele vem sobre as nuvens. E esse homem, segundo o profeta Daniel, deixa eu ler pra vocês que essa parte é muito bonita. Esse homem que vem sobre as nuvens e que senta no trono de Deus, recebeu toda a autoridade, a glória e o reino. E por causa disso, todos os povos, nações, de todas as línguas o adoraram. O domínio desse homem é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Ou seja, Daniel vê um homem sobre as nuvens indo em direção ao trono e sentando nele. Quem é esse cara aqui? Daniel define esse cara como o filho do homem. Filho do homem. Agora vê que doideira. 560 anos depois de Daniel ter esse sonho,
560 anos. Meu Deus, a Bíblia é muito linda. Como que tu não lê esse livro? Esse livro é perfeito, mano. Tu desconecta. 560 anos depois de Daniel ter esse sonho profético, um cara aparece na Bíblia chamado Jesus Cristo. E ele começa a fazer muitos milagres. Ele começa a curar enfermos e a expulsar demônios. E o mais importante, esse cara, ele começa a pregar com autoridade e ele começa a pregar que o reino de Deus chegou. Como assim, mano? Quem que é esse cara? Ele é o Filho do Homem. Jesus Cristo de Nazaré é o Filho do Homem descrito em Daniel capítulo 7. E Jesus sabia disso, tanto é que ele usava essa expressão para ele mesmo o tempo inteiro. Jesus é o Filho do Homem porque ele é o único digno de sentar no trono de Deus. Nenhum homem pode ou sequer conseguiu o direito de sentar nesse trono. Só Jesus é santo, só ele nunca pecou, só ele conseguiu fazer o que nós, humanos pecadores, nunca conseguiríamos. Jesus é o Filho do Homem porque ele morreu e ressuscitou. Jesus é o Filho do Homem porque ele venceu a morte. E adivinha, a Bíblia fala que depois que Jesus venceu a morte, o que ele fez? Depois que Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e ficou 40 dias rondando aqui na terra. E depois desses 40 dias, olha o que está escrito que Jesus fez lá no livro de Atos. E falando essas coisas, ele, Jesus, foi levado para cima, para o céu, em uma nuvem, ocultando dos seus olhos. Ou seja, assim que Jesus venceu a morte e ressuscitou, aconteceu exatamente isso que Daniel profetizou 500 anos de Jesus nascer. Jesus foi elevado aos céus por uma nuvem para sentar no trono de Deus. E ele está sentado agora lá à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele recebeu toda a autoridade divina e o reino que ele está construindo e construiu nunca vai ter fim. Agora, só para terminar, se liga. Antes de Jesus ser crucificado, quando Jesus estava sendo condenado, Jesus disse um negócio estranho. Ele falou: agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens no céu. O que isso significa? Isso significa que a crucificação de Jesus, a morte de Jesus Cristo, foi o momento em que Jesus se tornou rei. Ou seja, Jesus foi coroado como o rei do universo quando ele foi crucificado e morreu para o mundo. E adivinha só, você hoje só reina com Jesus se você fizer o mesmo, morrer para o mundo e viver para Deus. Isso é uma verdade muito dura que o seu pregadorzinho de coach nunca vai pregar para você. O único jeito de você viver para Cristo é morrendo para o mundo. Jesus, ele virou o rei de todo o universo quando ele subiu numa cruz. A cruz de Cristo é o trono de Deus. A condenação de Jesus foi a nossa exaltação. A morte de Cristo foi a nossa vida. E para que nós tenhamos vida eterna verdadeira, a gente, assim como Cristo, precisamos morrer com ele. Jesus disse isso em Mateus 16:24. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. A gente só entra no reino de Deus no momento em que a gente nega a si mesmo, nega os nossos desejos carnais, foge do pecado, se arrepende e busca a Cristo com fé. Esse é o único jeito de você alcançar a vida eterna, meu irmão. E é por isso que Jesus se chamava de Filho do Homem. Foi difícil esse vídeo, né? Nossa.